compartilhar aqui para vocês. Nossa tela, não sei por que minha tela não está aparecendo. Agora vai. Bom, então, como eu tinha falado para vocês, a gente vai discutir hoje sobre biofísica de membrana. A gente vai falar sobre a parte de estrutura, né? Como é que a membrana ela é construída, quais são as estruturas que compõem, né? Que compõem a membrana. E vamos também falar sobre os biopotenciais, né? Que são as duas partes que compõem esse tema de biofísica de membranas. Como é que começa essa história de biofísica de membranas? Eu vou começar com vocês sobre a história de Luigi Galvani. Galvani é esse sujeitinho aí, ó, italiano, com aquelas perucazinhas daquela época, vitoriana, né? Galvani nasceu em 1737 e morreu em 1798. E vocês devem, vocês que são da área de engenharia, né? Se vocês forem lá para o campo da ciência, da física da eletricidade, vocês devem lembrar do nome dele, né? De Galvani, que vem do galvanômetro, né? Então, Galvani ele era um sujeito bastante estudioso, que abordava temas diferentes e integrava diversas áreas de conhecimento. E uma das coisas interessantes que Galvani observou nos estudos dele foram um conjunto de experimentos que ele fazia com rãs. Ele descobriu que quando ele dava choque elétrico, ele encostava dois metais diferentes, no caso aqui cobre e zinco, né, nas pernas da rã, elas contraíam essas pernas, elas faziam um movimento, né? Ele arrancava um pouquinho da pele da perna, fazia esse processo e a rã expressava esse movimento. Observando cuidadosamente e estudando esse comportamento dessas rãs, Galvani propôs uma teoria. Ele propôs que existia dentro desses animais que ele estava experimentando uma espécie de energia, né? E essa energia era o que fazia com que as pernas das rãs se contraíssem, né? Obviamente, se vocês olharem aí para essa época aí, 1760, quando ele fez esses experimentos, naturalmente as pessoas iam questionar isso, né? Mas que energia é essa? Você foi doido? A rã mexe as pernas porque ela quer. Da vontade dela, não é você quem manda na rã. A rã mexe as pernas porque você faz uma cosquinha nela, e quem é que não mexe as pernas se você fizer uma cosquinha aí na virilha? Né? Por exemplo. E Galvani falou assim, não, então tudo bem, já que vocês estão achando que não sou eu que estou mobilizando essa energia, que é a vontade da rã, então eu vou acabar com a vontade da rã. Então ele arrancava a cabeça da rã, para tirar a vontade da rã. E aí nessas imagens você pode observar que a rã está faltando a parte de cima do corpo, né, que ele remove, para poder contestar, na verdade, rebater a contestação de que a rã contraiu a perna porque queria. Então ele arranca a cabeça da rã, com o braço, com tudo, deixa só uma parte do abdômen e as pernas da rã, e ele repete o procedimento. E vocês estão conseguindo ver a imagem do laserzinho vermelho, não? Sim. Sim, né? Então vocês podem ver que a rã está faltando a parte de cima do corpo, e ainda assim ele consegue fazer com que as pernas da rã contraíssem, né? E esse comportamento ele descreveu num artigo científico numa revista chamada Opúscula, essa revista que vocês estão vendo o nome aqui, Opúscula, o trabalho de Luigi Galvani, no caso em italiano aí, né? A Luigi Galvani em latim, e ele escreve nessa revista, que se escrevia só em latim, o título do trabalho é De Viribus Electricitatem in Motu Musculare, né? Que é a vida elétrica, né, que movimenta, no movimento do músculo. Então, ele afirma aí nesse trabalho científico dele que a rã contrai os músculos porque existe uma energia que está presente ali naquele músculo e que ele consegue mobilizar essa energia utilizando esse par metálico, né? Essa é a história. Isso levou um burburinho muito forte dentro da comunidade científica,
né? Porque já está vendo que o animal está morto, está faltando metade do animal, e o cara ainda vem com essa conversa mole de que existe energia no corpo do animal e que ele, o safão de todos, consegue mobilizar essa energia. Então, vocês imaginem aí como não foi a revolução dentro da comunidade científica, que naquela época, 1760, imagine como era todo mundo muito religioso, muito conservador. Então, isso despertou muita discussão no meio acadêmico, né, no meio científico. Um dos experimentos interessantes que Galvani tentou fazer com essa brincadeira foi tentar movimentar essa mesma rã, mas agora, ao invés de usar um par metálico de cobre e zinco, ele conectou o corpo da rã a um conjunto de fios, e esse conjunto de fios ele ligou num para-raio, né? E aí ele esperava que os raios de uma tempestade atingissem esse para-raio, e ele queria ver se aquela eletricidade da tempestade poderia influenciar na contração muscular das pernas da rã, né? Mobilizar a energia contida na perna da rã, segundo a hipótese de Galvani. Esse experimento ficou muito famoso, ele fez figuras pictográficas a respeito disso, mas reza a lenda que caiu raio em tudo quanto foi prédio, menos no prédio dele. E ele não pôde comprovar essa teoria dele. E aí, depois de muita contenda, surgiu um segundo indivíduo, um cientista aí, também vocês já devem ter ouvido falar dele, que é o Alessandro Volta. O Alessandro Volta era estudioso de eletricidade e ele disse o seguinte: Galvani, esse experimento seu está furado aí, isso aí não é verdade, né? O que, na verdade, você está fazendo é produzindo eletricidade através daqueles dois fios. Você, sem querer, você fez uma pilha, né? Porque eu sou o papa das pilhas, eu conheço pilha. Então, o Alessandro Volta foi o cara que inventou a pilha, né? Que ficou conhecida inicialmente como gerador voltaico, em homenagem ao próprio nome dele, né? Então, a expressão de diferença de potencial que a gente utiliza hoje, ou volts, né? Volts deriva do nome do Alessandro Volta, né? E o Volta, como era um bambambam da eletricidade na época, ele repetiu os experimentos de Galvani e disse para Galvani que não havia energia nenhuma contida dentro da estrutura muscular das pernas da rã, e que, na verdade, a única energia que existia ali foi a energia da pilha que Galvani, coitado, fez sem saber. E era essa energia que fazia contrair a rã, e não a energia própria da perna da rã. E essa contenda durou muito tempo, até que Galvani deu a volta por cima, certo? Galvani absorveu, né, a contestação de volta e voltou seus experimentos para rebater aquela contestação e provar que ele estava certo. E aí, pessoal, Galvani fez um experimento que, na minha opinião, é um dos experimentos mais brilhantes que existiram no mundo das ciências, especialmente nas ciências biológicas junto com a física, né? Em que ele encontrou uma estratégia para rebater o que Volta dizia, né? O que Volta dizia é que ele estava usando a energia de uma pilha resultante da combinação cobre e zinco, mais a salmoura ali dos líquidos do animal, fazia com que aquela condução funcionasse melhor, e aquela dupla de metais, cobre e zinco, gerava energia que contraía a rã. Ele tinha que eliminar esses metais, ele tinha que eliminar essa variável, que foi o argumento que o Alessandro Volta usou para contestar os experimentos dele. Então, que estratégia interessante ele usou? Ele pegou duas rãs, certo? Aí ele decapitou uma rã e deixou a outra rã com cabeça. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou o nervo ciático da rã com cabeça. O nervo ciático é o nervo que leva a informação do cérebro da rã para o músculo dela se contrair. Entendeu? Então ele manteve a rã viva com a cabeça pensante. E aí ele pegou, desconectou o nervo ciático da rã com cabeça, da musculatura da perna dela, e conectou esse nervo com a musculatura da perna da rã sem cabeça, né? Quando a rã quer pular, pessoal, a rã contrai os dois músculos, né, das duas pernas. Não, você não vai ver nunca a rã pulando com a perna só se ela estiver aleijada, né? A rã normalmente ela pula com as duas pernas. Então ele estimulava a rã a pular, só que na hora que ela pulava, naturalmente ela só ia contrair o músculo de uma perna, porque o da outra perna estava desconectado, né? Mas estava conectado na rã sem cabeça. Então olha só que coisa interessante. Na hora que a rã queria pular, ela contraía, por exemplo, a perna esquerda dela, entendeu?
não contraía a perna direita, porque o nervo que ia levar para a perna direita estava levando para a rã sem cabeça. E aí ela, ao mesmo tempo, contraía uma perna dela e uma perna da rã sem cabeça. Olha só que experimento maravilhoso. Então, com esse experimento, Galvani conseguiu provar de que, de fato, havia uma energia na perna da rã. Tanto que ele não usou a pilha, né? O gerador voltaico, não usou cobre e zinco, né? Conforme o argumento que Volta colocou contra o experimento dele. No final das contas, o bom da discussão científica, pessoal, é porque ela leva a uma evolução, ela leva a um aprendizado de conhecimento. Você discutir cientificamente com outra pessoa não tem nada de errado, é saudável, né? Desde que essa discussão seja fundamentada em conhecimento científico. Entendeu? Não é para você, um cara que não conhece nada de ciência, dizer que um remédio funciona sem você ter comprovação científica nenhuma disso. Esses dois caras, eles eram dois cientistas, certo? Os dois estavam usando os argumentos científicos, certo? Era uma contenda, uma disputa entre eles, e uma disputa muito saudável, que embasou o conhecimento científico que a gente tem de tudo quanto é de conhecimento de neurociências, de interação cérebro-máquina que a gente tem hoje, certo? No fim das contas, os dois estavam certos. O Galvani estava certo porque havia, de fato, uma energia no músculo, hoje a gente sabe, eu vou mostrar para vocês, né? E o Volta também estava correto, porque essa energia que existe no músculo das pernas das rãs, ela precisa de uma energia de ativação, uma energia potencial inicial, certo? Que era o resultado exatamente do par metálico que Galvani usava. A energia daquela pequena pilha que ele gerou, ela era suficiente para mobilizar a energia contida nos músculos das rãs, certo? Então, os dois estavam certos e graças a essa briga saudável entre eles, a gente tem conhecimento científico que temos hoje, certo? As expressões faciais são de minha autoria, as fotos originais não tem isso, não é isso que eu fiz lá no Photoshop, tá? Só para passar uma ideia de disputa entre eles. Então, vamos seguir em frente. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. Se quiserem fazer algum comentário, também fique à vontade. Estou atento. Bom, essa brincadeira de Galvani não parou aí com as rãs, não. Lá na frente, surgiu um sujeito chamado Giovanni Aldini, certo? Giovanni Aldini, ele estava mais para um sujeito performático do que para um cientista propriamente dito. Aldini não era um cara, digamos assim, muito ético, não. Né? O que ele queria era ganhar dinheiro. E Aldini, ele era um sobrinho de Galvani. Certo? Esse cara aqui é o sobrinho desse outro aqui, certo? E Galvani conduzia os experimentos dele com rãs, né? E o Aldini, ele acompanhava aquilo ali. Acontece que o Aldini resolveu ultrapassar os limites do bom senso e resolveu começar a brincar com os experimentos de rãs, só que com seres humanos. Enquanto Galvani usava a rã descabeçada, Aldini usava seres humanos descabeçados. Naturalmente que Aldini não matava as pessoas para fazer as brincadeiras dele, não. Naquela época, era muito comum a justiça das pessoas lá aplicarem punições que eram nada mais nada menos do que acabar com a vida de certos criminosos. Né? Então, o Aldini, ele ia lá, falava com o Carrasco, dava um dinheirinho para o Carrasco e comprava os corpos dos criminosos, né, que foram decapitados lá na guilhotina. E com esses corpos ele começou a fazer os experimentos, as brincadeiras dele. Ele fazia geradores voltaicos, pegava aquelas pilhas, pegava os eletrodos, aplicava na cabeça, aplicava nos corpos das pessoas e observava aquelas contrações musculares acontecerem. Né? E o Aldini observou nisso uma possibilidade muito boa de fonte de renda. Então, ele resolveu criar um show de horrores. Então, ele cobrava ingresso, ia se escondia lá dentro dos calabouços das casas, de algumas mansões, de alguns prédios, para não ficar uma coisa muito aberta, distribuía informação para algumas pessoas, e as pessoas, obviamente, vocês sabem que o ser humano adora ver uma desgraça, né? É só acontecer um acidente na rua que o trânsito da via oposta para. Então, imagine nessa época, né? Então, ele cobrava ingresso e ele fazia shows em que ele aplicava corrente elétrica nos corpos, nos cadáveres, né? E esses corpos se movimentavam, se mexiam, e isso causava, imaginem vocês, um grande furor nas pessoas que assistiam aquilo.
né? Então, essa aqui é um grafismo bastante interessante, né, do Aldini aplicando o galvanismo, como ficou conhecido, né, em homenagem a Galvani, choque elétrico nos cadáveres. Então, ele botando aí uma aplicação de uma diferença de potencial aqui, fazendo com que uma pessoa já morta começasse a expressar expressões faciais de raiva, de dor, de atenção, né? E as pessoas ficavam chocadas com isso, né? E esse episódio, esses eventos em que o Aldini conduzia, né? Do ponto de vista literário, acabou tendo uma consequência, né? Bastante interessante. Naquela época existia uma criança, uma menina chamada Mary Shelley, né, que teve a oportunidade de assistir os shows apresentados por Aldini, né, contraindo pedaços de corpos, braços, pernas, né, o tronco e cabeças isoladas. Ele segurava a cabeça pelos cabelos e dava choque, né, naquelas cabeças, enfim, ligava os fios e uma pessoa lá controlava, né, a parte que iria dar choque, e isso fazia com que aquelas cabeças fizessem expressões faciais de dor, e as pessoas ficavam loucas. E essa menina, Mary Shelley, ela assistiu isso. E isso serviu de inspiração para ela criar a famosa história que todo mundo deve conhecer, que é a história do monstro de Frankenstein, certo? Em que um médico, que era o Frankenstein, né, resolveu criar um ser a partir de pedaços de outros seres. E imaginem, na história dela, qual era a fonte de energia, né, que se dava para que o monstro do Frankenstein ganhasse vida. O cara colocava ele lá no para-raio. Quem já leu o livro ou já assistiu algum filme relacionado a isso, né, viu que é exatamente essa temática. E aí vai uma lição para vocês. A criatividade não é uma coisa totalmente individual, né? A criatividade ela é fruto do aprendizado. Então, para que as pessoas sejam criativas, elas precisam conhecer mais, conhecer muito. A criatividade não surge do nada, a criatividade surge da experiência, surge da vivência. A criatividade surge até do sofrimento, certo? Quando não acontece nada de extraordinário, as coisas costumam ser meio sem graças. Os artistas costumam não criar grandes obras, né? Grandes obras musicais brasileiras surgiram depois, né, do período da ditadura. Os grandes artistas fizeram grandes obras depois da ditadura, porque eles sofreram, e o sofrimento gera criatividade. A alegria gera criatividade, a tristeza gera criatividade, né? E a criatividade de Mary Shelley, né, em criar essa história do Frankenstein, do monstro Frankenstein, surgiu da experiência de vida que ela teve assistindo às loucuras de Aldini com seus corpos e seu galvanismo e sua eletricidade. Certo? Bom, então essa é uma base histórica que eu gosto de contar porque ela é interessante e ela contextualiza a história para vocês. Mas os principais louros vão para esses três sujeitos aí que vocês estão vendo na tela. Sir Alan Hodgkin, Sir Andrew Huxley e Sir John Eccles. Todos eles, esses três caras, eles receberam o título de lords, que é esse Sir, né, da rainha da Inglaterra. E esses caras, eles foram responsáveis pela descoberta, né, dos biopotenciais dos seres vivos, né? Eu destaquei aqui Hodgkin e Huxley, né, porque eles foram os principais pesquisadores. O Eccles contribuiu com algumas informações, com algumas tecnologias, mas a ideia mesmo partiu de Hodgkin e de Huxley. Acredito que todos já estejam vivos. Na época que eu montei essa imagem aqui, o Huxley ainda estava vivo, estava bem velhinho, tem até uns vídeos dele no YouTube, vocês podem procurar e ver ele falando da importância que foi essa descoberta para as neurociências, né, hoje em dia. Não sei se, provavelmente ele já morreu, que já estava muito velhinho, mas eles foram os caras que descobriram os biopotenciais nos seres vivos, graças a um experimento que eles fizeram com um axônio gigante da lula. A lula, o molusco marinho, tá? Não o ex-presidente da República. Bom, eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo. Eu não sei se vai dar certo o vídeo aqui no Google Meet, mas eu vou tentar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre os experimentos que esses caras fizeram e à medida que o vídeo for passando, eu vou descrevendo ele para vocês. Então, foi o experimento do axônio gigante da lula. Então, esse bicho aí é uma lula. O nome científico dela é a Sepia officinalis. Vocês vejam que é um bicho que tem algumas habilidades interessantes. Ele consegue mudar de cor,
né, ele tem uma movimentação muito rápida, e como vocês podem ver, eles têm uma visão bastante interessante. Eles mudam de cor até para expressar comportamento sexual, né? E eles se deslocam na água através de uma coisa interessante, né? Não é tanto, nem tanto pelas nadadeiras, mas especialmente por uma espécie de turbina que eles possuem no corpo, no manto, né? E essa turbina ela enche de água e ela ejeta a água deslocando o animal. Então ele caça, né, usando essa turbina, né, e ele consegue se movimentar dessa forma. Então os cientistas aí, Hodgkin e Huxley, eles, né, criavam essas lulas em casa. Tá aí o professor Huxley pegando a sua lula, vejam só a ejeção de água que ela faz com a sua turbina, né? E aí o que eles fizeram? Eles dissecaram a lula, né, e expuseram a parte muscular da lula e foram estudar como isso funciona. Eles observaram que existiam pequenos ductos, né, nessa estrutura muscular da lula, né? E esses ductos eram facilmente visíveis a olho nu. Aqui, o ducto está sendo mostrado com uma lupa. Parecia um vaso sanguíneo, mas, por incrível que pareça, não tinha sangue dentro. Então, isso não era vaso sanguíneo, né? E outra coisa interessante é que todos eles partiam de um mesmo ponto, como vocês podem ver aqui, e se espalhavam para toda a estrutura do manto. Eles desconfiaram que isso poderia ser um nervo, um neurônio, né? E aí eles deram um choque, né? Aplicaram uma diferença de potencial, e essa diferença resultou na contração da musculatura do manto da lula. E aí, para confirmar se isso de fato não era um vaso sanguíneo, e sim um neurônio condutor de eletricidade para contração muscular, eles fizeram um processo de dissecção e eles removeram esse neurônio. O que é mais surpreendente desse neurônio, né, é que, como vocês sabem, o neurônio é uma célula e ele tem uma estrutura como um rabinho que é chamado de axônio, né? E eles observaram que esse axônio era absurdamente gigantesco. Como vocês estão vendo aí, ele poderia ser visto a olho nu, né? O que não é normal na maioria dos seres vivos. Esses axônios são microscópicos, mas nesse aí ele é gigantesco. E aí, para confirmar que isso é um axônio mesmo, eles tiraram do local, observaram o conteúdo líquido que tinha dentro desse axônio e colocaram, inclusive, outros conteúdos líquidos dentro do axônio para ver se ele continuaria funcionando da mesma forma, né? E uma vez esse axônio dissecado, né, o que eles fizeram? Eles cortam. Vocês estão vendo esse material que ele está usando, são pinças comuns, vocês terem uma ideia de como é uma coisa grande, como é uma coisa gigantesca. Eles pegam esses axônios, eles cortam, como vocês estão vendo aí. Ele pode colocar um eletrodo dentro do axônio, e o eletrodo na verdade, essa pequena pipeta de vidro com um fio de platina aqui dentro, né, para conduzir eletricidade. Eles inserem um eletrodo dentro desse axônio, né, como vocês estão vendo aí, vai amarrar com um cordãozinho aí, bem fuleira, para que ele não escape. Então, eles deixam um eletrodo dentro do axônio e o outro eletrodo eles deixam em um ambiente qualquer fora do axônio. Aplicam a diferença de potencial e observa se esse axônio ele é capaz de conduzir eletricidade de uma região para outra do corpo de um animal, né? E ver se, no caso aí da lula, se esse neurônio é capaz de conduzir eletricidade. E aí, assim, esses procedimentos, obviamente, vão usar um conjunto de equipamentos e tecnologia que vocês da área devem conhecer. Ele está usando aí um osciloscópio e ele observou que toda vida que ele dava um estímulo elétrico, o osciloscópio registrava uma imagem, como vocês estão vendo aí, uma espécie de uma curva, né, um pico, né, e esse era uma confirmação, digamos assim, de que estava se tratando, de fato, de uma célula nervosa, portanto, de uma célula condutora de eletricidade. Então, foi uma equipe grande de profissionais cientistas, encabeçados por Hodgkin e Huxley, certo? Esses materiais eram observados também em microscópio, né? Colocados em um ambiente com soluções que favoreciam a condução elétrica, e os estagiários normalmente tinham que ter um oriental no meio aí, porque os orientais fazem as coisas melhor. Bom, vamos então ver o que tem nesses neurônios, né, que permite com que eles sejam verdadeiros fios condutores de eletricidade nos seres vivos. Ao contrário de um fio normal, um fio de cobre, que vocês estão acostumados a ver,
onde os elétrons, a eletricidade, ela flui, né? Digamos que eu tenha um fio aqui, né? Deixa eu usar uma canetinha aqui. Tem um fio aqui, tem uma capa plástica, mas por dentro você tem um fio de cobre e a eletricidade, os elétrons, eles correm nesse fio de cobre. Na célula nervosa é um pouco diferente, né? O fluxo elétrico, ele é de dentro para fora, de fora para dentro, né? Um fluxo de íons, na verdade, e isso vai se propagando ao longo da estrutura do axônio. A membrana plasmática, ela é composta por basicamente 3 tipos de moléculas principais: as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Os lipídios, de fato, formam a estrutura da membrana. A membrana, ela é uma dupla camada de lipídios, na verdade, de um tipo de lipídio chamado fosfolipídios. Mergulhado nessa membrana plasmática, né, nessa bicamada de lipídio, nós temos proteínas, que podem variar de 25% a 75% da composição da membrana. Isso vai depender muito do tipo de atividade dessa célula, né? Em geral, células muito ativas, como, por exemplo, os próprios neurônios, como células musculares, elas podem ter 75%, em alguns casos até 80% de proteínas, né? Essas proteínas, elas podem atravessar a membrana inteira, daí elas são chamadas de integrais, elas vão de um lado ao outro, elas podem ficar perifericamente, só num canto, e muitas delas são responsáveis por fazer com que a célula se comunique com o outro, o que a gente chama de sinalização celular. Os carboidratos, eles tanto podem estar ligados às proteínas, quanto podem estar ligados diretamente aos lipídios, e também são muitas vezes utilizados como reconhecimento celular, né? Formando uma espécie de uma nuvem que envolve as células. Essa nuvem, ela é conhecida como glicocálix, né, que é uma área de cobertura dessas células, e que, em geral, muitas células elas interagem através de um conjunto de proteínas chamadas lectinas, elas interagem com o glicocálix de outras células, e aí a gente tem o chamado reconhecimento celular. E, finalmente, os principais lipídios que compõem a estrutura básica da membrana são os fosfolipídios, né, que possuem uma parte que tem afinidade para a água e outra parte que não tem afinidade para a água, que é o que a gente chama de porção hidrofílica e hidrofóbica. E dentro da estrutura dos lipídios existem algumas moléculas de colesterol, que a proporção também pode variar de uma célula para outra, dependendo do tipo celular. Mas o importante é que o colesterol ele tem a capacidade de dar rigidez à membrana. Quanto mais colesterol tiver na membrana, mais durinha ela é, quanto menos, mais mole, mais flexível essa membrana da célula é. Visto ao microscópio eletrônico, a membrana da célula é isso aí que vocês estão vendo, essas duas imagens. Então, aqui, essa parte mais escura, eu tenho a parte interna da célula, o que a gente chama de citoplasma, né? Ou citosol. Aqui eu tenho o meio extracelular. Separando os dois ambientes, eu tenho a membrana plasmática, certo? Com esses 3 constituintes que eu falei para vocês. Aqui embaixo, apenas um aumento maior, né, da membrana plasmática, para que a gente tenha uma ideia de composição. Percebam que em alguns pontos eu tenho uma densidade um pouco maior. A gente pode ver na membrana. Aqui no aumento maior, a gente vê, fica muito mais claro. Essa região aqui, como vocês podem ver, é uma região mais escura. É uma região mais densa. Certo? Essa região mais densa daqui nada mais é do que as proteínas transmembranas que estão lá atravessando a membrana, né? Essas proteínas, elas têm uma organização em formato de filamento, né? Que a gente chama de alfa-hélice, né? Ela é um embaralhado de fios, né? Formando uma espécie de alfa-hélice semelhante a um DNA, e esse fio é como se fosse um pano e uma linha de crochê atravessando e saindo a membrana, entendeu? Então, eles formam uma estrutura que pode atravessar mais de uma vez a membrana. De uma forma geral, a estrutura da membrana fica mais ou menos, se a gente fosse olhar molecularmente falando, a gente teria mais ou menos essa aí, a estrutura da membrana. Então, a gente tem a bicamada lipídica, que é uma bicamada, na verdade, de fosfolipídios, onde a parte do fósforo está aqui nessas cabecinhas redondas, certo? Aqui eu tenho uma proteína transmembrana, outra proteína transmembrana, né, que são as proteínas integrais, ela atravessa a membrana como um todo, né? Eu tenho aqui uma proteína periférica, aqui eu tenho outra proteína periférica, algumas proteínas que estão dando o citoesqueleto da célula também são consideradas periféricas. Eu tenho um colesterol aqui mergulhado na membrana, ó, tenho 4 moléculas de colesterol,
E tenho também algumas moléculas de carboidrato, ou glicoproteínas, né, conectados aqui em cima dessas proteínas. Essa é uma visão conhecida na biologia como o modelo do mosaico fluido. O nome já se fala por si só. Ele é um mosaico fluido, porque ele parece, né, uma cobertura, como se fosse um piso, só que essas proteínas aqui, elas não são fixas na membrana, elas podem mudar de posição, elas podem se deslocar dependendo da necessidade da célula. E isso é muito importante, porque isso faz com que as células possam direcionar um fluxo, né, de íons entrando e saindo da célula para uma região específica ou para outra região, certo? Então, esse é o modelo que foi estabelecido por dois cientistas, o Singer e o Nixon, o modelo chamado modelo de Singer e Nicholson, que é o modelo aceito até hoje, mosaico fluido da membrana. Nem sempre foi assim. Teve uma época que se achava que as proteínas eram essas cabecinhas aqui. Quando o pessoal olhava para essa imagem aqui, eles sabiam que a membrana tinha proteína e lipídio. Então, o pessoal achava que a linhazinha preta aqui era proteína e que o lipídio estava aqui no meio. Mas depois, fazendo-se experimentos, né, com solventes, se observou que, na verdade, essa parte escura aqui era a porção hidrofílica dos lipídios, tanto a de cima quanto a de baixo. Por que hidrofílica? Porque, vejam, é a parte escura exatamente que está em contato com a água do meio extracelular e com a água do meio intracelular. Então, a estrutura em si da membrana, ela é lipídica, certo? Agora, existem os outros componentes que integram a membrana. Então, o que é isso aqui? Essa parte mais escura aqui. Essa outra parte mais escura aqui. Que a gente vê aqui alguns pontinhos. São os lipídios que estão atravessando, desculpe, as proteínas que estão atravessando a membrana. Então, basicamente, essa é a estrutura da maior parte das membranas celulares dos seres vivos. O neurônio não é diferente, o neurônio é do mesmo jeito. E no neurônio é muito mais importante a existência dessas proteínas aqui, as chamadas proteínas transmembrana, que nesse caso específico vocês estão vendo que ela tem um ducto, um buraquinho aqui, e essa proteína ela é considerada uma proteína transportadora, está aqui em inglês, ó, proteína transportadora. Essa outra proteína aqui, né, é uma proteína de reconhecimento celular, ela é uma proteína receptora, certo? Enquanto que essa aqui é transportadora. Transportadora, como o próprio nome está dizendo, ela leva alguma coisa de um lugar para outro. Ela pode levar íons de dentro para fora da célula, ou, dependendo do tipo de proteína, ela pode levar íons de fora para dentro da célula. Nem toda proteína leva íons. Tem proteína que leva carboidratos, tem proteínas que levam aminoácidos, certo? Para dentro ou para fora da célula. Vai depender do tipo de necessidade. Esse videozinho que eu vou mostrar para vocês, não sei se vai funcionar, vamos ver. Não funcionou. Tomara que não trave a apresentação. Vou tentar passar. Não sei porque quando vai passar alguns vídeos no Meet, os bichos tem uns que funcionam, tem outros que não. Vamos seguir em frente. Eu vou fazer a descrição. O vídeo era apenas uma animação mostrando todas essas estruturas que eu falei para vocês das células, com as proteínas se deslocando, fazendo o mosaico fluido. Mas não tem problema não. Não vai fazer falta não. Bom, dentro das células a gente tem 3 tipos de transporte. Vocês talvez devam se recordar lá do ensino médio, o professor de vocês de biologia pode ter falado deles para vocês. A gente tem 3 tipos básicos de transporte nas células, que acontecem através daquelas proteínas de transporte que eu falei. Portanto, são transporte de substâncias por via proteica, por isso que eu destaquei aqui. Existem algumas substâncias que podem passar diretamente através da bicamada lipídica, certo? Mas a grandíssima maioria passa através de via proteica. Existem canais, tubos específicos para as substâncias passarem para dentro ou para fora da célula. E nem toda substância passa do jeito que quer, certo? Existe um certo controle, né? Daí a gente dizer que a membrana ela é semi-permeável. Então, ela não é 100% permeável, ela é parcialmente. Ela pode permitir a passagem em alguns momentos e em outros momentos não, certo? Por exemplo, alguns hormônios de natureza lipídica podem atravessar a membrana de algumas células diretamente pela bicamada, mas a grande maioria, mais de 90%, acontece via proteica. E via proteica nós temos esses 3 tipos aí. O transporte que a gente chama de transporte passivo,
que a gente diz que esse transporte acontece através de um tipo de proteína chamada de canais iônicos. Existe um outro tipo de transporte chamado de transporte ativo, que a gente chama de transporte através de bombas, ou ATPases transportadoras. Não sei se vocês lembram desse termo ATP, né? Adenosina trifosfato é uma molécula de energia utilizada pelas células para fazer suas tarefas. Então, as ATPases transportadoras, pela descrição aqui, né, se a gente for ver a sinonímia, são proteínas transportadoras que utilizam a energia do ATP para fazer esse trabalho, certo? Então, todas as bombas, elas fazem essa energia ela faz esse transporte através de um gasto de energia. Daí a gente chamar esse tipo de transporte ativo, né? Porque ela consome energia de ATP para fazer esse transporte. Enquanto que esse outro aqui a gente chama de transporte passivo, porque essa estrutura não consome energia de ATP, certo? Mas não significa dizer que não haja energia no processo de transporte, né? Lá no ensino médio é muito comum os professores dizerem para vocês que o transporte passivo é um transporte sem gasto de energia. E o transporte ativo é um transporte com gasto de energia. Tenho certeza que vocês devem ter alguma memória disso, né? Ah, professor, o que é transporte ativo? Tem gasto de energia. O que é transporte passivo? Sem gasto de energia. Se algum de vocês forem aluno de física, aí vocês vão ver que não existe movimento, não existe transporte no universo que não tenha algum tipo de gasto de energia, né? Isso aí só no modo perpétuo que as coisas se mexem sem precisar de uma energia. Isso não existe. Na natureza, qualquer tipo de transporte, ele é com gasto de energia. Então, a diferença entre o transporte passivo e o transporte ativo é de quem está gastando energia, certo? Se a gente estiver se referindo ao transporte ativo, quem está gastando energia é essa proteína aí, a bomba. Se a gente estiver se referindo ao transporte passivo, as substâncias estão passando passivamente através da proteína. A proteína não está gastando energia nenhuma. Mas não significa dizer que não haja energia envolvida no processo, certo? Eu gosto de fazer uma comparação. O transporte ativo seria eu estar numa sala com uma pessoa que eu não me agrado e eu pegar ela pelo braço e expulsar da sala. Então, eu transportei ela de dentro para fora da célula, gastando a minha energia. Entendeu? Outra forma de transporte, no caso passivo, seria simplesmente eu abrir a porta e a pessoa sair por livre e espontânea vontade. Não precisei empurrar ela para fora. Então, ela usou ela no primeiro exemplo, ela usou a minha energia, ou seja, eu precisei empurrar ela, gastar a minha energia para colocar ela para fora da sala. Enquanto que no segundo caso, o transporte passivo, eu só abri a porta, ela andou com a energia dos próprios pés dela, do próprio corpo dela, certo? Então, precisa a gente ter essa noção de que os dois transportes têm gasto de energia, a diferença é de como essa energia está sendo gasta, né? Porque se não tiver essa compreensão, a gente não vai entender o processo como um todo. Um tipo de transporte depende do outro. O transporte passivo ele é dependente do transporte passivo, do transporte ativo, dependendo do momento em que você observa o ciclo, né, de transporte de substância que acontece na célula. Além desses dois, existe um terceiro tipo de transporte, que é o que a gente chama de difusão facilitada. Né? Que aí, se eu perguntasse a vocês, a difusão facilitada, né, usa ATP ou não usa ATP? É com gasto de energia ou sem gasto de energia? A difusão facilitada, ela é feita através de um conjunto de proteínas que a gente chama de carreadores. A difusão facilitada, como o próprio nome está dizendo, é como se fosse uma difusão, onde as coisas passam por diferença de concentração, mas existe uma facilitação. Lá na frente a gente explica com um pouco mais de detalhes do que se trata. Então vamos falar um pouquinho sobre transportes passivos, que são aqueles transportes feitos pelos canais iônicos. Né? A gente tem diversos exemplos de canais iônicos nas membranas das células. Os canais de sódio, por exemplo, permitem a passagem, obviamente, do sódio. Nesse caso, é de fora para dentro da célula. Já os canais de potássio só vão permitir a passagem de potássio, só que ao contrário do sódio, o potássio é de dentro para fora da célula. Enquanto que o sódio entra, o potássio sai, né, por esses canais. Existem também canais de cloro, canais de cálcio e diversos outros tipos de íons. Em geral, esses canais eles são compostos por 4 moléculas proteicas e cada molécula tem 6 subunidades. Então, aqui a gente tem 2 moléculas proteicas, cada uma com 6 subunidades. Né? Aqui está só uma metade do canal,
a outra metade seria outras duas estruturas dessa fechando, né, o canal como um todo. Esses canais eles possuem um orifício, um poro, um buraco, né, que por mudanças conformacionais na estrutura tridimensional dele ele pode abrir e fechar, funcionando como um portão e permitindo que a substância passe aqui, certo? Esse portão ele recebe um nome, né, que é um consenso científico, é chamado de gating, né, que do inglês significa gate, né, do portão. Então, o gate é o sistema de permissão da passagem dos íons. Depois a gente fala sobre ele. Cada canal desse pode permitir a passagem de até 100 milhões de íons por segundo. Cada único canal permite passar 100 milhões de íons por segundo. Se vocês imaginarem que cada célula tem algumas centenas de milhares de canais, vocês têm uma ideia da velocidade com que isso acontece. Outra coisa interessante é que os canais possuem o que a gente chama de seletividade iônica, né? Como eu dei o exemplo aqui em cima. Um canal de sódio só vai deixar passar sódio, ele não vai deixar passar potássio, nem cloro, nem cálcio, certo? Assim como um canal de cloro não vai deixar passar sódio, nem potássio e nem cálcio. Então, cada canal só permite passar um tipo de iônico. E esses canais, eles são vias passivas de transporte iônico. Por quê? Porque esses canais, eles não quebram ATP para fazer esse transporte, certo? O transporte é feito por um processo de difusão que vai, no fim das contas, utilizar a energia potencial que está armazenada na diferença de concentração e na diferença de potencial elétrico, certo? Ou seja, vai depender de um gradiente eletroquímico dos íons. Então, a gente tem duas energias envolvidas aqui: elétrica, pela diferença de potencial, e química, pela diferença de concentração. Ok? Quando vocês botam uma gota de tinta num copo d'água, aquela tinta tende a se difundir, né? Ela está mais concentrada num ponto e ela vai se espalhando até que a concentração seja igual nos dois lados, certo? E imagine que você fizesse isso num copo em que as duas partes estiverem separadas por uma membrana. Então, a tinta, a molécula da tinta, para passar para o outro lado dessa membrana, ela precisaria apenas de um buraquinho, certo? Para passar. Então, ela passaria por quê? Porque existe uma diferença de concentração, certo? Mas imagine que as moléculas dessa tinta fossem eletricamente carregadas, ou seja, elas fossem íons. Agora, não só eu vou ter uma diferença de concentração química, como eu também vou ter uma diferença de potencial elétrico. Eu vou ter mais cargas positivas ou negativas, não interessa qual é o sinal, né? Eu vou ter mais cargas de um lado da membrana do que do outro lado da membrana. Então, eu tenho uma diferença de potencial. E a gente sabe que quando a gente tem uma diferença de potencial, se você conecta um fio, aqueles íons eles tendem a correr de um lugar para outro, né? Então, a mesma coisa acontece na célula. Agora, falando sobre o transporte ativo, as chamadas bombas, ou ATPadas transportadoras, né? Essas bombas, elas são responsáveis por gerar uma situação na célula que a gente chama de potencial de repouso, né? O potencial de repouso é nada mais, nada menos do que o acúmulo de cargas elétricas de um lado ou de outro da célula, certo? Esse acúmulo de energia elétrica, ele tem uma quantidade de energia livre armazenada ali, né, que foi gerada através dessa concentração desses íons que é feito por essas bombas, né? E essa diferença de potencial eletroquímico, ela é extremamente útil para o transporte ativo secundário, que é o dos carreadores, e também para o transporte passivo, que acontece pelos canais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, torcendo para que esse vídeo funcione, de uma bomba que a gente vai falar muito ao longo do restante da aula para vocês, que é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, ela, como o próprio nome está dizendo, beleza. Ela é capaz de transportar simultaneamente 3 íons sódio, como vocês estão vendo aí, de dentro da célula para fora, gastando com isso um ATP. Então, ela muda a sua estrutura conformacional e expulsa esses 3 íons para o meio extracelular, de modo que o sódio acaba, com o tempo, se concentrando no meio extracelular e ficando menos concentrado no meio intracelular. O ciclo da bomba se completa quando ela captura 2 íons potássios do meio extracelular e coloca esses 2 íons potássios para o meio intracelular. Então, vejam que ao fim do trabalho dessa bomba,
a situação resultante vai ser o quê? Uma elevada concentração de íon sódio no meio extracelular e baixa concentração desse mesmo íon no meio intra, certo? E uma elevada concentração de potássio no meio intracelular e uma baixa concentração desse mesmo íon no meio extracelular. Resumindo, a gente vai ter sódio para fora e potássio para dentro. Quando a célula estiver nessa condição de muito sódio fora e muito potássio dentro, a gente chama essa célula de estágio de repouso, ou seja, a célula está em potencial de repouso. E ela tem uma grande diferença eletroquímica, ou seja, uma diferença de concentração, e por essas duas substâncias serem íons carregados, ambos são carga positiva, nós temos também uma diferença de potencial elétrico. Mas alguém poderia me dizer, professor, se sódio é positivo e potássio também é positivo, a gente não haveria um equilíbrio de concentração, um equilíbrio de diferença potencial, não teria diferença potencial entre o meio intra e extracelular. Aí, na verdade, tem. Por quê? Porque, como vocês viram aí na animação, a bomba de sódio e potássio, ela joga 3 íons de sódio para fora e apenas 2 íons de potássio para dentro. Então, você acaba tendo um excedente de íon sódio no meio extracelular em relação aos potássios no meio intracelular. Então, você vai ter sempre o estágio de repouso caracterizado por um sinal positivo, ou seja, a célula é mais positiva do lado de fora do que do lado de dentro. Então, por convenção matemática, a gente diz que a célula é positiva fora, negativa dentro. Mas, de fato, ela não transportou nenhum íon negativo. Muita gente diz que a bomba transporta cloro. Ela não transporta cloro coisa nenhuma. Só transporta sódio e potássio. E ela é positiva fora e negativa dentro. Por quê? Porque a bomba colocou 3 sódio para fora e apenas 2 potássio para dentro. Cada bomba, para transportar esses 5 íons, ela gasta 1 ATP. Certo? Então, vocês imaginem aí que cada célula do nosso corpo, que tem uns 3 bilhões de células, cada célula contém milhares de canais de bombas de sódio e potássio, cada bomba gastando 1 ATP para transportar 5 íons, e tenham em mente que elas ficam fazendo isso constantemente, milhares de vezes por segundo. Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 30% de toda a energia que vocês consomem nos alimentos de vocês é gasto apenas para isso, certo? Para que as bombas fiquem transportando sódio para fora e potássio para dentro. Finalmente, os carreadores, ou transporte ativo secundário. É um tipo de transporte também feito por proteína, mas que possui sítios específicos para a ligação de determinados tipos de íon, certo? Ao contrário da bomba e dos canais, os carreadores, eles têm um limite de saturação, né? Eles não conseguem aumentar, digamos assim, a velocidade de transporte, né? E, em muitos casos, esse transporte por difusão facilitada, ele necessita de um acoplamento iônico. Ou seja, para transportar o sódio, um carreador precisa, ou transportar um cloro, um carreador precisa de um sódio, entendeu? Então, normalmente, os carreadores, eles utilizam o fluxo resultante da diferença de concentração ou de potencial de um íon para transportar outro íon ali no bolo, entendeu? É como se ele estivesse pegando, se fosse um agendador de carona. Um carreador é aquela pessoa que fica arrumando carona para os outros. Então, ele aproveita a energia de um carro para levar uma pessoa para um canto, certo? Ele, por si só, não gasta energia. Ele utiliza a energia do gradiente eletroquímico de um íon para transportar o outro. Por exemplo, temos aqui vários exemplos de 2 tipos bem comuns de carreadores. Nesse primeiro quadro aqui, a gente tem o que nós chamamos de cotransporte, ou simporte. É quando o carreador, que está representado por essa bolinha aqui, ele transporta o íon que ele quer transportar, utilizando a energia, né, do gradiente de concentração eletroquímico de outro íon. Então, o carreador de aminoácido, para ele colocar o aminoácido para dentro da célula, ele usa o fluxo de sódio, certo? É tipo uma carona, joga para dentro. O carreador da glicose e dos neurotransmissores também usa essa mesma estratégia, certo? O carregador de cloro também. Aqui eu tenho uma situação oposta. Eu tenho um carreador que coloca um íon para dentro da célula e, ao mesmo tempo, um outro íon para fora, certo? Então, ele usa a energia de concentração eletroquímica de um íon para transportar o outro.
Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo aqui do carreador de hidrogênio. Esse carreador, ele está presente, sabe aonde? Na mucosa gastrointestinal, especialmente a mucosa gástrica dos nossos estômagos, né? A nossa barriga. O estômago, ele precisa ser bastante ácido para poder digerir, né, os alimentos. Então, como é que esse hidrogênio que causa esse ácido chega no estômago? Ele chega através de um carreador, né? O pessoal costuma chamar de bomba, mas na verdade é um carreador que utiliza a energia do gradiente do sódio, né? Então, o que é que ele faz? Ele pega o fluxo do sódio, joga para dentro da célula e, como se fosse uma porta de um banco, uma porta giratória de um banco, ele pega o hidrogênio e joga para fora da célula. E esse fora da célula aqui, na verdade, é a luz, né, do nosso estômago. Então, o nosso estômago ele fica acidificado por um processo de contratransporte, enquanto que esse daqui é chamado de cotransporte, esses outros aqui são chamados de contratransporte. Também tem gente que usa a expressão antiporte. Aqui você tem dois sinônimos, cotransporte ou simporte, e aqui a gente tem contratransporte ou antiporte, certo? Eu estou dando essa geral para você, essa visão resumida dos tipos de transporte que acontece através da membrana, porque a corrente elétrica, o fluxo elétrico, o acionamento de órgãos, contração muscular, vai ser, na verdade, um ciclo de entrada e saída de substâncias e íons dentro das células que vão utilizar pelo menos dois desses três tipos de transporte que eu estou mostrando para vocês, certo? E esse tipo de ciclo que eu falei para vocês, ele é composto das seguintes fases. A primeira fase, que eu já tinha explicado antes, é chamada de potencial de repouso. O que é o potencial de repouso? É quando a célula tem grande concentração de sódio do lado de fora, né? E grande concentração de potássio do lado de dentro da célula. Quem foi que gerou essa situação? Foram as bombas, lembra? A bomba de sódio e potássio bombeou 3 sódio para o meio externo e 2 potássios para o meio interno. Com o tempo, a gente tem uma célula positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Por quê? Porque a proporção de íons que saíram positivo foi maior do que os que entraram. Então, tem mais sódio fora do que potássio dentro da célula. Isso é o que a gente chama de potencial de repouso. Fixem bem essa imagem. Para que a célula propague um potencial elétrico, para que ela propague uma corrente elétrica que vai estimular o músculo a se contrair, o passo inicial ela está em potencial de repouso. Essa é a condição necessária para que o processo aconteça. Depois que a célula está no potencial de repouso, para que ela se contraia, para que ela conduza a eletricidade, é preciso que aconteça alguns passos. O primeiro passo é o que a gente chama de estímulo. Esse estímulo, como o próprio nome está dizendo, é algo que vai estimular com que a célula desencadeie o processo. E esse estímulo, ele necessariamente tem que ser elétrico. Qualquer célula condutora de eletricidade, seja neurônio, seja músculo cardíaco, seja músculo esquelético, seja o músculo liso dos nossos olhos, do nosso estômago, todas essas células, elas só compreendem estímulo elétrico. Não adianta você gritar para ela, ei, se contrai, ela não vai se contrair. Ei, conduz a eletricidade, ela não vai conduzir. Certo? Ela precisa receber um estímulo que necessariamente tem que ser elétrico. Mas alguém poderia me dizer assim, mas professor, nem tudo que estimula é elétrico. Né? Por exemplo, eu estou falando para vocês. A minha voz está sendo capturada aqui pelo microfone, está sendo convertida em um sinal elétrico, né? Que aqui no meu modem está sendo convertida em luz, que vai passar numa fibra óptica, que depois vai passar por um processo de desconversão, até chegar em áudio de novo aí para vocês. Certo? Isso mais ou menos vai acontecer na célula. Ok? O nosso corpo tem um conjunto de estruturas celulares que tem a capacidade de fazer essas conversões, né? Transformar um sinal de um tipo em outro, certo? Então, por exemplo, digamos que seja uma célula da retina dos nossos olhos. A célula da retina, ela não vai receber estímulo elétrico. Ela vai receber estímulo eletromagnético, ela vai receber luz, certo? Então, essas células, elas têm umas estruturas responsáveis por pegar aquela luz, converter em sinal elétrico e mandar esse estímulo para o nervo óptico, que vai lá para o teu cérebro, para a parte occipital do teu cérebro e vai interpretar a visão. O seu ouvido contém um conjunto de células chamadas células ciliadas, que tem uns pelinhos,
Esses pelinhos vibram em função da vibração mecânica gerada no ar, né, que foi recebida pelo seu tímpano e converte aquilo em sinal elétrico, certo? As células do seu dedo também têm uma estrutura responsável por perceber a sensação tátil e converter ela em um sinal elétrico. Desculpe. Então, todos os estímulos eles têm que ser, de alguma forma, por alguém, convertido em um sinal elétrico. Uma vez acontecendo, recebendo esse estímulo elétrico, a célula vai passar por um processo que a gente chama de despolarização. Essa despolarização ela é caracterizada pela entrada do sódio que estava do lado de fora da célula para o meio intracelular, né? A gente diz aqui, no estado de repouso, que a célula está polarizada, certo? Depois que ela recebe o estímulo elétrico, ela fica num estado de despolarização. Por quê? Porque o sódio que estava no meio extracelular entra. E aí ela fica despolarizada. Mas depois ela sofre um processo reverso de repolarização. Então, o meio extracelular volta a ficar positivo, mas dessa vez não porque o sódio voltou para o meio extracelular, e sim porque o potássio vai sair da célula, vai lá para o meio extracelular. É o que a gente chama aí de repolarização. E, finalmente, a gente tem um último passo, que é a chamada hiperpolarização. O que significa que ela vai ficar com uma polaridade maior do que o que ela estava inicialmente. Então, se a diferença de potencial aqui era X, aqui a diferença de potencial vai ficar 2x, 10x, depende do tipo da célula. Ok? Esse ciclo aí, com essas 5 etapas que vocês estão chamando aí, ele é dividido, na verdade, em 2 grandes etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de potencial de repouso, e a segunda etapa são essas outras 4 partes que a gente chama aqui de potencial de ação. Certo? Então, todas as células, pessoal, elas estão em uma dessas 2 condições. Ou elas estão em potencial de ação, ou elas estão em potencial de repouso. Certo? Em geral, elas passam mais tempo assim, ó, em potencial de repouso. Certo? O tempo menor, elas passam em potencial de ação. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo de uma célula em potencial de repouso. Então, essa aqui é uma célula hipotética, que tem um potencial de repouso de menos 85 milivolts, certo? Então, ela é aqui, ó, positiva pelo lado de fora, negativa do lado de dentro. Por que dá menos 85? Porque o pessoal resolveu colocar o eletrodo ativo dentro da célula e deixou o eletrodo de referência do lado de fora. Então, se convencionou que toda célula tem um potencial de repouso negativo. Nesse caso aqui, menos 85. Os nossos neurônios giram entre menos 80 até menos 100 milivolts. Certo? Então, é apenas uma convenção. Mas se você inverter os eletrodos aqui, ela vai dar positivo, vai dar mais 85. Então, essa aqui é a situação do estado de repouso celular, né, gerado pelas bombas de sódio e potássio, que acumularam sódio no meio extracelular, né, e potássio no meio intracelular. Só que eles acumularam mais sódio fora do que potássio dentro, devido ao desequilíbrio estequiométrico da bomba, que é de transportar 3 sódio para cada 2 potássio. E aqui, finalmente, o outro estado, que eu falei para vocês, que são 2, né? Potencial de repouso e potencial de ação. Graficamente, a gente vê aí como é que acontece o potencial de ação. Certo? Então, potencial de ação, ele é uma alteração abrupta do potencial de repouso, ok? É gerada devido a correntes iônicas através da membrana, portanto, o potencial de ação nada mais é do que íon passando para lá e para cá, né? E é graças a esse fluxo de íon para lá e para cá que o nosso corpo é capaz de conduzir todas as informações com rapidez e eficiência, certo? Para todas as partes do corpo. Essas informações, elas obviamente são de naturezas e de intensidades diferentes. Mas todo potencial de ação é igual. Certo? Então, como é que eu posso distinguir uma cor no meu olho? Uma cor vermelha de uma cor amarela, de uma cor azul? Como é que eu posso distinguir uma dor fraca de uma dor forte? Como é que eu posso distinguir um sabor azedo de um sabor salgado? Como que eu posso diferenciar um som grave de um som agudo? Certo? Então, o tipo de informação no potencial de ação, ela é codificada através da modulação da frequência do sinal. Porque em termos de amplitude, o potencial de ação ele não varia muito.
né? A gente chama que o potencial de ação, ele é potencial de ação tudo ou nada. Você não tem meio potencial de ação. Ou ele acontece ou ele não acontece. E quando ele acontece, ele é sempre do mesmo jeito. Então, como é que você conseguiria codificar a informação de intensidades e de naturezas completamente distintas com um sinal que não muda, né? Então, a mudança do sinal, assim como na maioria dos nossos equipamentos, ele varia em termos de frequência. É claro que nos equipamentos a gente também pode variar em termos de intensidade, né? Mas no nosso corpo, a codificação da informação ela é feita exclusivamente pela modulação de frequência. Como é que acontece o potencial de ação? Vou prestar um pouquinho de atenção aqui nesse gráfico, que ele é bem simples e é um gráfico didático, digamos assim. Então, nós temos aqui o potencial de membrana dado em milivolts, variando aqui de menos 70 até mais 40, certo? E aqui, na outra variável, nós temos o tempo em que o processo inteiro aconteceu, da ordem de milissegundos. Então, vejam que do potencial de repouso até o fim do potencial de ação durou míseros 5 milissegundos. Ok? Bom, a célula está no seu estado de repouso, certo? Que foi gerado pelas bombas de sódio e potássio, separando o sódio do potássio, 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro, acumulou muito sódio fora, a célula fica positiva fora, negativa dentro. Por convenção, se coloca o eletrodo ativo dentro da célula, então ela tem um potencial de repouso negativo, ok? Então tá aqui, ó, potencial de repouso. Essa linha aqui é a linha de base que estabelece que a célula, estando aqui, ela está em potencial de repouso, ok? Então observe aqui que com 1 milissegundo, essa célula aqui recebeu 3 estímulos. Um primeiro estímulo que promoveu uma pequena variação, mas ela permaneceu em potencial de repouso. Um segundo estímulo que promoveu uma variação um pouco maior, mas ela continuou em potencial de repouso. E aí aqui ela recebe um terceiro estímulo, e esse estímulo atinge o que a gente chama aqui de limiar, certo? Esse estímulo aqui que atinge o limiar, ele é capaz de disparar o potencial de ação, ok? E esse potencial de ação, como eu expliquei para vocês naquele gráfico, naquela figura animada, ele é composto de 3 fases. Uma fase ascendente, que a gente chamou lá de despolarização, uma fase descendente, que a gente chamou naquele outro esquema de repolarização, e, finalmente, uma última fase, que a gente chama lá de hiperpolarização, está constante aqui. Ok? Então, vejam que esse estímulo, quando ele atinge esse limiar, que a gente chama de limiar de excitabilidade celular, é quando ele recebe uma quantidade de energia mínima capaz de fazer com que os canais de sódio e de potássio se abram em quantidade suficiente para que o sódio entre na célula, e a entrada do sódio na célula faz com que o meio intracelular, que a gente está com o eletrodo ativo lá dentro, vá ficando positivo. Estava negativo aqui. Na medida que o sódio vai entrando na célula, porque aqueles canais de sódio foram abertos pela eletricidade do estímulo, né? Então eles vão sendo abertos, o sódio vai entrando e, obviamente, o meu intracelular recebendo mais carga positiva vai positivando, vai ficando positivo, 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 até que chega um determinado ponto que misteriosamente para de entrar sódio na célula e agora começa a acontecer a saída de potássio. Esse potássio vai saindo da célula, vai para o meio extracelular, e como agora o meio intracelular está perdendo cargas positivas, ele vai voltar a ficar negativo. E é o que a gente chama aqui de repolarização. Então veja que ela volta para, do ponto de vista elétrico, para mais ou menos o mesmo, uma diferença de potencial, mas os íons estão completamente trocados. O sódio que estava fora passou para dentro da célula, e o potássio que estava do lado de dentro passou para o lado de fora da célula. Certo? Então ela despolarizou, repolarizou. Só que ainda tem mais um terceiro evento. O potássio continua saindo da célula. Enquanto que o sódio recebeu um stop aqui, ele parou de entrar na célula, o potássio não, ele saiu e continuou saindo mais. E essa saída excessiva de potássio da célula faz agora com que a célula fique hiperpolarizada, ou seja, o meio extracelular vai ficar mais positivo do que estava antes. E mais positivo porque sai uma quantidade muito grande de potássio para o meio extracelular. Então, é o que a gente chama aqui de hiperpolarização. Terminamos aqui, nesse ponto aqui, o potencial de ação, certo? E essa célula agora, o que é que vai acontecer com ela? Quando esse potencial de ação passou aí, ela já cumpriu sua função, já mandou alguma informação. Para ela ser capaz de mandar essa informação novamente,
ela precisa voltar para o outro estágio. É por isso que nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês é um ciclo. Né? Então, ela estava em potencial de repouso, recebeu o estímulo, esse estímulo foi forte o suficiente para disparar o processo, é o que a gente chama de estímulo supra-limiar. Esse estímulo causou a entrada de sódio, que a gente chama de despolarização, a saída de potássio, que a gente chama de repolarização, a saída de mais potássio, que a gente chama de hiperpolarização, e depois a célula volta ao potencial de repouso. Certo? Mas como isso acontece? Isso acontece porque aqui, nesse intervalo entre o fim da repolarização e o início do potencial de repouso, nós temos o árduo e incessante trabalho das bombas de sódio e potássio. As bombas de sódio e potássio pegam todos aqueles íons que foram trocados e bota de volta nos seus lugares. O sódio tinha entrado, a célula bota de novo para fora, o potássio que tinha saído, ela põe de novo para dentro, e aí a gente tem aquele ciclo de 3 para 2, e aí a célula volta para o estado de repouso. Vocês compreenderam aí esse jogo de transporte ativo e transporte passivo? Então vejam que para a gente ter o potencial de repouso, a gente vai precisar do transporte ativo que vai acontecer aqui. As bombas vão trabalhar aqui, certo? Daqui para lá é tudo transporte passivo, certo? Na despolarização aqui é canal de sódio, sódio entrando por difusão, porque o canal de sódio simplesmente abriu, o sódio estava acumulado, gradiente eletroquímico, ele entra na célula. E aqui na repolarização, a gente tem o mesmo processo, só que para o potássio e, portanto, saindo pelo canal de potássio. Né? E aí a gente tem também transporte passivo, potássio saindo da célula porque ele está mais concentrado dentro do que fora da célula. E aí a gente fecha o ciclo. Transporte ativo, né, proporciona potencial de repouso. O transporte passivo faz parte do potencial de ação para que tudo aconteça de novo. A bomba tem que voltar a trabalhar aqui. Fechamos o ciclo da parte, digamos assim, molecular, né, do potencial de ação. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês é um resumão do que eu acabei de explicar para vocês. Ele tem algumas falhas que a gente pode discutir, mas basicamente ele resume o que está acontecendo. Esses neurônios verdinhos que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de neurônio piramidal. E essas imagenzinhas amarelas percorrendo ele é como se fosse o potencial de ação passando ao longo da membrana. Eu tenho aí representado em roxo um canal de sódio que recebe o estímulo elétrico. Esse estímulo permite que o canal de sódio se abra e o sódio entre na célula. E isso faz com que, né, o gráfico fique positivo. Agora o canal de potássio se abriu, fez com que o canal se hiperpolarize. Né? Então a gente tem uma coisa acontecendo muito rapidamente. Né? Só que na realidade isso acontece ao mesmo tempo. Eu vou repetir o vídeo para que a gente possa rediscutir algumas fases. Então vejam bem, prestem bem atenção agora no gráfico, certo? Que vai estar posicionado aqui, né? Então vejam que o potencial de ação é uma coisa que se propaga na membrana, é um fluxo. Então o potencial de ação ele passa aqui por um canal e ele estimula esse canal a abrir. Então vejam aqui o gráfico, a célula está em potencial de repouso. Na hora que o canal está permitindo a passagem do sódio, né, o potencial de ação vai ficando positivo. E na hora que o canal de potássio está aberto e permite a saída de potássio, ele fica negativo. Tem uma falha aqui nesse vídeo que mostra aqui um potencial, a hiperpolarização acontecendo, mas não está passando fluxo nenhum nesse vídeo. Né? Então, esse vídeo ele é muito bonito, muito bom de ver didático, mas ele tem essa pequena falha. Né? Porque enquanto está havendo o potencial de... Desculpa, enquanto está havendo a hiperpolarização, era para ainda estar saindo o potássio dessa célula. Bom, o que faz com que o fluxo de sódio, quando entra na célula, ele seja interrompido e gere esse pico aqui que vocês estão vendo? Né? A gente tem aqui fluxo de sódio entrando na célula, de repente o fluxo de sódio para, né? E aí a gente tem depois um fluxo de potássio saindo da célula e continua saindo, a gente tem repolarização e hiperpolarização. Hodgkin e Russell, aqueles dois caras que eu mostrei para vocês, eles ficaram famosos por todo esse processo, mas especialmente por eles terem proposto um mecanismo de funcionamento desses canais de sódio e de potássio. Né? E esse modelo que eles propuseram de explicação, ele é aceito até hoje pela comunidade científica, e ficou conhecido aí como modelo de Hodgkin e Russell, o modelo de HH. A história para isso aí é o seguinte:
Imagine aí um canal de potássio que está representado por essa estrutura verde que eu fiz aqui, né? E o potássio, no potencial de repouso, naturalmente, ele está acumulado dentro da célula, certo? Não tem potássio fora. Isso aqui é transporte passivo, canal de potássio. Eu estou começando pelo canal de potássio por uma questão didática, mas cronologicamente a gente sabe que primeiro o sódio entra, tá? Bom, Hodgkin e Huss propuseram que o canal de potássio ele contém 4 partículas que ele chamou de N, que para a gente lembrar eu boto aqui N de Natal, onde tem nosso curso. E essas partículas N no canal de potássio seriam as chamadas partículas de gate, que eu mostrei lá no início da apresentação para vocês. São estruturas, são sensores de voltagem, que eles que sentem a corrente, né? Eles que sentem aquele estímulo elétrico, né, que foi convertido, e são essas estruturas que fazem com que o canal mude, né, a sua forma tridimensional, e essa mudança de forma gera um canal dentro dele, né, dentro de um tubo dentro desse canal, fazendo com que os íons possam sair. E os íons vão passar porque eles estão mais concentrados, eles vão naturalmente, graças ao gradiente de concentração e o gradiente elétrico, eles vão passar de um lado para o outro. Então, quando o estímulo ele é do tipo sublimiar, quando é um estímulozinho fraco, uma correntezinha fraca, o que ela consegue fazer é mobilizar 1, 2 ou até 3 íons potássio. E isso não faz com que haja fluxo de íons. Então, para que o fluxo de íons aconteça, é necessário que o estímulo seja do tipo supralimiar. Portanto, ele precisa ter uma quantidade de energia mínima, uma intensidade mínima. Quando essa intensidade ela é alcançada, ele mobiliza todas as 4 partículas de Gates e não apenas 3, ou 1 ou 2. E isso faz a mudança estrutural do canal e permite com que o íon potássio saia da célula. Uma vez acontecido isso, o canal se fecha e ele só vai abrindo um novo ciclo. Para o canal de sódio, a coisa é um pouco diferente. O canal de sódio ele tem 2 tipos de partículas diferentes, que Hodgkin e Huss nomearam de partículas M e partícula H. Essa escolha foi deles mesmo, não foi minha não, mas para mim foi uma maravilha, foi ótimo, porque eu pude fazer uma correlação, né? Eu pude fazer uma mnemônicazinha aqui, para vocês conseguirem memorizar. Eu pintei de rosa o M por ser de mulher e pintei o H de azul para vocês lembrarem que é o H de homem. Então a gente tem 3 mulheres para cada homem, né? Não interpretem isso de outra forma, por favor. Né? Então, Hodgkin disseram que o canal de sódio possui 3 partículas ativadoras e uma partícula inativadora. Em outras palavras, são as partículas M que primeiro sentem o estímulo elétrico, certo? A partícula H ela é uma partícula menos sensível e ela é uma partícula mais lenta. Ou seja, as mulheres são mais sensíveis e são mais rápidas. Os homens são um bando de insensíveis e ainda são devagar, quase parando. Certo? Mas para a coisa funcionar, precisa ser assim. Porque, ao serem mais sensíveis, elas percebem mais o estímulo elétrico e serem mais ágeis, elas se deslocam primeiro. Certo? E o efeito do deslocamento das partículas M, assim como as N do canal de potássio, é de abrir o canal. Então, o estímulo tem que ser forte o suficiente para deslocar não só uma nem duas, mas para deslocar as 3 partículas M. Quando isso acontece, o sódio passa para o meio intracelular. Mas, ao mesmo tempo, e logo em seguida, a H se desloca e bloqueia a passagem, né, do sódio. E é exatamente essa partícula H a responsável por essa parada brusca que a gente tem aqui nesse gráfico. Certo? Então, você tem deslocamento das partículas N nos canais de sódio, faz com que ele abra, o sódio entra na célula. Mas aí, rapidamente, eles se fecham, né? E é por isso que atinge esse pico aqui, isso aqui não continua subindo, e esse fechamento acontece por causa dos deslocamentos das partículas H, dos canais de sódio, né? Que tem essa função aí de inativar o canal de sódio. Uma vez inativado, esse canal ele não permite mais a passagem do sódio e ele não funciona mais para esse ciclo. Ok?
Então, é por isso que a gente tem uma despolarização, uma parada brusca da despolarização, e depois tem a repolarização, e como vocês viram no canal de potássio, não existe uma partícula inativadora, né? O canal de potássio, ele simplesmente só tem partícula ativadora, ou seja, partícula que abre o canal enquanto tiver potássio para sair, e o potássio vai ficar saindo, e é por isso que a gente tem um processo de hiperpolarização, certo? Porque você vai tendo o potássio saindo aí. No canal de sódio, não. Você tem um processo muito rápido e você tem uma passagem de íons muito rápida e uma interrupção muito rápida. Então, na fisiologia, se vocês forem pagar fisiologia, esses dois canais eles recebem uma denominação que tem tudo a ver com essas partículas. O canal de sódio ele é chamado de canal rápido de sódio, enquanto que o canal de potássio é chamado de canal lento de potássio. Né? Então fica claro porque o fluxo de sódio é muito rápido, mas ele acontece num curto espaço de tempo. Enquanto que o fluxo de potássio ele ocorre de forma mais lenta, mas ele fica aberto, então ele tem mais tempo para passar, né, para o lado de fora da sala. Eu gosto sempre de, depois de uma explicação mais técnica, apresentar um vídeo, porque o vídeo ele costuma consolidar aquilo que eu estou falando através de imagens. Então a gente, né, junta a fome com a vontade de comer e facilita o aprendizado. Esse videozinho aí ele é um resumão do que eu acabei de falar para vocês, né? Como acontece o potencial de ação. Então nós temos aí um neurônio, né? Essa parte aqui central é a cabeça do neurônio, o corpo celular, né? E aqui eu tenho o axônio, que é essa perninha aqui do neurônio. Então, esse neurônio aqui se conecta com outros neurônios ao redor dele, e os dendritos do fim do axônio dele se conectam com outro neurônio. Então, peraí, deixa eu voltar então. Então, o que acontece? Nesse neurônio aí, ele está recebendo um estímulo nesse ponto aqui, ó, certo? É um estímulo elétrico. Para que aconteça um potencial de ação, esse estímulo tem que ser supralimiar, e vejam que ele se propaga ao longo do neurônio, né? E vai passar para o neurônio seguinte, com um tipo de conexão que acontece aqui. Então, o que a gente vai ver agora vai ser um recorte de um trecho desse neurônio, para a gente ver no nível do canal como que isso está acontecendo, do canal e da bomba. Então, está aqui um trecho da membrana que foi recortado. Nós temos aqui um canal de sódio, um de potássio, uma bomba, outro canal de sódio. Aqui a gente tem o sódio concentrado fora, né? Dentro. Nós recebemos aqui um estímulo elétrico que abriu o canal de sódio, deixou o sódio entrar, e isso fez com que o sinal se invertesse. O meio extracelular, que era positivo, ficou negativo. Agora, esse mesmo estímulo abre um canal de potássio, que permitiu a saída desse potássio, a célula vai repolarizar, o meio extracelular ficou positivo de novo, do lado de fora, e negativo do lado de dentro. Terminou o potencial de ação, agora a gente vem para a bomba de sódio e potássio, que vai destrocar esses íons, certo? Aqui ele continua passando, né? Ele continua se propagando. Vocês entendam isso como uma coisa que vai se propagando ao longo do axônio. Um axônio de uma célula, ele não é necessariamente uma coisa pequena. Ele pode ser microscópio a olho nu, mas a gente tem axônios que tem mais de 1 metro do nosso corpo, né? Ligando a perna, por exemplo, certo? Então isso aí é um ciclo. Em entrada e saída de íons através dos canais de sódio e potássio, e depois a destroca desses íons acontecendo através da bomba. Quando a bomba devolver todo o sódio para fora e todo o potássio para dentro da célula, gastando ATP com isso, para cada ciclo, essa célula pode novamente, né, fazer um novo transporte de informações. Né? O mesmo processo agora vai ser apresentado para vocês, só que dessa vez mostrando o potencial de ação, né, na escala de milivolts, num gráfico. Então, aí a gente tem abertura do canal de sódio, passagem do canal de sódio, fase ascendente de despolarização, né? As partículas H travam os canais de sódio, ele não abre mais. Aí agora tem a abertura do canal de potássio, o potássio sai da célula, repolarizou, hiperpolarizou, termina o processo potencial de ação, bomba de sódio vem, bota 3 sódio para fora, 2 potássios para dentro, joga a célula de volta na condição de estágio de repouso, e essa célula pode repetir esse ciclo novamente. Ok? Bom, então, a informação que eu tenho para dar para vocês é que a vida de vocês é isso.
a vida de todos nós, seres vivos, é isso. É ficar jogando sódio para cá, sódio para lá, potássio para cá, depois destroca, depois faz isso de novo, e a vida da gente se resume a isso. A gente gasta quase boa parte do nosso ATP nesse processo. Mas esse processo é importante, porque é assim que as informações são transmitidas do nosso cérebro para o nosso corpo, do nosso corpo para o nosso cérebro. É assim que você sente o tato, é assim que você sente um gosto, é assim que você vê, é assim que você ouve. Ok? É através desse processo. Por enquanto, o nosso processo de transmissão de informação é cabeado. Certo? Eu espero que vocês, engenheiros biométricos, no futuro, façam com que a transmissão da informação seja Wi-Fi, né? E que eu possa, por exemplo, usar o meu movimento físico, como o Galvani usou lá na RAM, para, via Wi-Fi, fazer com que uma outra pessoa possa se movimentar. Um médico que tenha uma habilidade possa usar a sua habilidade manual para uma pessoa que não tem habilidade nenhuma salvar a outra numa pequena cirurgia, simplesmente transmitindo por Wi-Fi os seus movimentos musculares. Né? Brincadeiras à parte, é um sonho futurista de ficção científica, mas o importante dizer é que essas informações que eu apresentei para vocês, elas são informações que embasaram todo o conhecimento de neurociências, né, todo conhecimento de neurologia que a gente tem hoje. Soluções que foram desenvolvidas para as doenças neurodegenerativas e compreensão do funcionamento do cérebro passam por esse processo, né, de potencial de ação, de despolarização e repolarização do potencial de ação. E por causa desse conhecimento, né, Hopkins, Huxley e Eccles, eles ganharam em 1963 o Prêmio Nobel em Fisiologia, né, que foi um prêmio extremamente merecido por uma descoberta tão importante. Ok? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A expectativa agora aqui é que a gente responda as perguntas, dialogue. Estou à disposição de vocês. Frederico. Oi. Oi. Sou todo ouvido. Falei muito, estou até cansado. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Parabéns. Eu sei que é um tema complexo, a gente vê pela primeira vez, né? Muita informação para tão pouco tempo, mas, resumidamente, é isso. Dúvidas? Nenhuma? Nenhuma. Pode escrever aí, viu? Eu sei ler aqui o chat também. Agora eu estou vendo o chat. Beleza. Então, obrigado pela atenção de vocês. Esse tema está muito bem direitinho, muito bem explicado no livro de Biofísica de Garcia. É um livro que tem uma capa preta. Infelizmente, eu sei que vocês não estão com acesso à biblioteca, mas rola aí na boca pequena que tem uma versão ilegal do Garcia em PDF circulando. É verdade, Frederico, essa mentira aí, não? Não, tem. Todinho, enfim, deu faltando ainda 2 páginas que tem um suplemento que eles mandam. Ah, coisa assim, né? Então, professor Alexandre. Pois não, Lavínia. Tenho uma dúvida. Quando a gente vai fazer uma hidratação venosa no paciente, e que ele está precisando de uns negocinhos aí, de potássio e de sódio, a gente faz pouco potássio e muito sódio. Isso se dá devido a... porque a gente precisa colocar pouco potássio para fora e muito sódio para dentro? Indiretamente sim, Lavínia, de certa forma sim, sabe? Mas assim, o sódio, ele não é considerado uma substância perigosa. Tanto que vocês comem pipos, né? Comem Ruffles, comem aquele churrasquinho de picanha no sal grosso e ninguém morre por causa disso. Né? O sódio, ele causa um problema de outra natureza, ele influencia muito mais no equilíbrio osmótico do sangue do que, digamos assim, nos potenciais, certo? O sódio ele é facilmente eliminado pela urina, né? Mas para algumas pessoas, como eu, por exemplo, o sódio ele tem a capacidade de agregar água
no entorno dele. Deixa eu explicar. O nosso sangue, a gente tem três tipos celulares básicos no nosso sangue, que são as hemácias, as células vermelhas, né, que transportam os gases através da hemoglobina, as células de defesa, os leucócitos, e as células de coagulação, que são as plaquetas. Essas células, para elas estarem na sua forma ideal, o Fred deve explicar isso para vocês depois, numa aula sobre osmose. Essas células, elas têm um equilíbrio, né, de forma que depende muito da concentração de sódio no meio extracelular. Então, a concentração de sódio, ela deve estar equilibrada. Se você deixa o seu sangue muito salgado, digamos assim, essas células, elas tendem a perder água. Existem umas proteínas, que eu não falei aqui, umas proteínas na membrana das hemácias, que são chamadas aquaporinas, que permitem a passagem de água livremente. Então, o princípio da osmose, né, que é a difusão, digamos assim, dos líquidos, quando você tem mais líquido de um lado do que do outro, ele tende a passar para o outro lado, né, igual os íons. Então, o sal, ele causa uma desidratação das células. As células murcham e isso dificulta a circulação. Na verdade, dificulta a hematose, né, que é a troca de gases. Mas, na natureza, isso normalmente não acontece. Por quê? Porque quando você come sal demais, qual é a primeira reação que o corpo faz? É te dar sede. Né? É por isso que é praticamente inconcebível comer uma picanha sem uma Heineken do lado. Ou para quem não bebe cerveja, sem uma Coca, né? Um guaranazinho, entendeu? Então, o sal, quando você come coisa salgada, ele estimula imediatamente que você tenha sede. E essa água que vem para o corpo, ela vem exatamente para equilibrar a concentração de sal. Tem muito sal, bota mais água para compensar, né? E aí as células não perdem a sua forma, elas não murcham, elas ficam integrais. Por quê? Porque você botou muito sal, mas aí também o corpo botou água. O que acontece se você não tomar cerveja, se você não tomar essa água? Né? Ainda assim você não vai ter as células murchas. O corpo vai fazer o seguinte, ele vai tirar a água de onde tiver. Então, se você tiver sem água para beber, o corpo vai tirar a água dos músculos, vai tirar água dos seus tecidos, da sua pele, você vai ficar com a pele ressecada e o corpo vai pegar essa água e botar no teu sangue para equilibrar a concentração de sal. Ok? Então, isso é um processo de defesa contra o excesso do sal cloreto de sódio, portanto, do sódio. Certo? Esse processo todinho que eu expliquei não se aplica para o potássio. Né? O potássio, ele tem uma natureza letal muito grande. Certo? Se você coloca muito potássio, sabe o que vai acontecer? Uma coisa semelhante à hiperpolarização, só que pior do que a hiperpolarização. Porque a célula está no estado de repouso, você tem muito sódio do lado de fora e muito potássio do lado de dentro. Só que a quantidade de sódio que está do lado de fora é maior do que a de potássio, por isso que a célula é positiva fora no repouso. Está entendendo? Só que agora você coloca mais potássio. Vocês lembrem que a bomba, para ela funcionar, ela precisa de sódio e potássio. Ela precisa de quê? Ela precisa de sódio dentro da célula para colocar para fora. Né? E potássio fora para colocar para dentro. Ora, se ela está no repouso, o sódio já está fora. Onde ela vai buscar sódio para botar para fora? Não tem sódio. Então a bomba não funciona. E você acumula muita carga positiva do lado de fora. O sódio que já estava, mais o potássio que você acabou de injetar. De modo que a diferença de potencial na célula vai ficar gigantesca. Certo? Aquela DDP de menos 85 vai para menos 200. Certo? E aí a célula fica com a diferença de potencial tão grande que ela fica num grau de sensibilidade tão elevado, mas tão elevado, que você nem precisa dar o estímulo supralimiar. Entendeu? Um sopro já é suficiente para disparar potencial de ação. E o que é mais grave? É um potencial de ação que a célula não vai dar conta de terminar. Por quê? Porque a quantidade de potássio é tão grande que é desproporcional à de sódio, ela não vai conseguir repor a célula de volta para o potencial de repouso, certo? Então, o teu coração vai contrair, vai disparar o potencial de ação, mas não vai relaxar. Ele vai ficar amolecido. Ele não vai voltar ao estado inicial para continuar seus batimentos. Resumindo a história, colocar potássio demais no sangue de uma pessoa é provocar um infarto cardíaco nela. É provocar uma parada cardíaca nela. Então, é o melhor jeito de você matar uma pessoa, é você injetar potássio nela. Existe um sal chamado cloreto de potássio que é considerado um veneno. Exatamente por isso, porque o potencial fica
elevado lá de fora por causa daquele potássio que você injetou. Então, o potássio tem que ser em doses muito pequenas. Para quem tem problema de arritmia, quem tem problema de repolarizar as células, comer muita banana não é uma coisa recomendável, não, porque banana tem muito potássio. Isso mesmo, Túlio, o chumbinho é rico em potássio, o chumbinho mata também por parada cardíaca, mas ele tem outros tipos de veneno, lá uns arsênicos que tem outras causas, sabe? Então, o potássio, ele tem sido utilizado como uma forma de matar, sabe? De matar bicho, especialmente. Eu me lembro quando eu trabalhei com calazar, a gente estava desenvolvendo uma vacina para curar calazar nos cachorros. Então, quando a gente identificava que um cachorro era positivo, né? E o Centro de Controle de Zoonoses recolhia o cachorro e não tinha cura para os cachorros, então os bichos eram sacrificados, porque como eles eram reservatório da doença, eles ficavam propagando para outros cachorros, para as pessoas, tava muita gente morrendo de calazar, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e o Centro de Controle dos Zoonoses, eles tinham que sacrificar, tinham que matar os cães. E a gente ficou bastante chocado quando a gente viu que eles matavam os cães ou com câmara de gás ou com paulada na cabeça, né? E aí a gente fez uma cota no projeto e a gente comprou litros e mais litros de cloreto de potássio para poder a morte dos animais ser menos sofrida. Não é uma morte bonita, não, com cloreto de potássio, mas é bem melhor do que paulada na cabeça e câmara de gás, né? Você pega uma veia do bicho, enche uma seringa de 10 ml de cloreto de potássio, injeta e ele, puf, apaga ali na sua frente. Tá? Faz uma careta e o coração para e ele morre, né? Eu vou colocar uma tarefa para vocês, já que vocês perguntaram essa temática. Procurem depois aí no Google. Como é que chama lá? Procure aí o enfermeiro da morte. Procure o enfermeiro da morte. Alexandre, Vocês vão entender o que foi que um sujeito fez para ficar rico usando cloreto de potássio. Eu acho que eu já sei dessa história, fiquei chocada. Pois pronto. Quem não conhece, dê uma pesquisada aí. O enfermeiro da morte. Vocês vão ver o que é que cloreto de potássio faz. Alexandre? Certo, gente? Mais alguma pergunta? Oi, eu tenho uma dúvida. Pois não. Naquela troca que você falou ali, que acontece no estômago, a troca de sódio com hidrogênio. Eu estou passando por um problema que é justamente na minha produção de ácido no estômago. Então, O que acontece? Eu estou ingerindo o alimento e, por essa disfunção na produção de ácido, ele está voltando. Eu cheguei a perder 8 quilos em um mês, por não segurar o alimento no estômago, e foi uma coisa que me deixou bastante curioso. Aí foi nessa questão de ingerir sódio. Quando eu consigo, quando eu vou comer um alimento com mais sódio, um pouco mais salgado, eu consigo fazer com que ele fique no estômago. O estômago consegue segurar. Quando é uma comida com pouco sódio, né, menos salgada, ele volta como se fosse um refluxo. Eu estou em tratamento ainda desse problema, inclusive eu vou procurar um endócrino sábado, vou para uma consulta do endócrino, e já fiz endoscopia, aí me deixou bastante curioso. Você está tomando o que, Luiz? Eu estou tomando um medicamento chamado Ézio. Qual é a princípio dele? A droga? Eu acho que é diomeprazol. Omeprazol. Então, veja só, na verdade é o contrário, viu, Luiz? O seu problema não é de pouco ácido, não. É muito ácido. É muito ácido, na verdade, sabe? Então, o que é que acontece é que esse ácido, vejam bem, o nosso estômago é extremamente ácido. O estômago da gente é mais ácido que uma Coca-Cola. E o pH da Coca-Cola é 3, viu? Só para vocês terem ideia. pH vai de 0 a 14, o da Coca-Cola é 3. Quando você toma uma Coca-Cola, ela não corrói o seu estômago, porque quando ela bate no seu estômago, todo o gás, né, que dava aquela acidez, que é o ácido fosfórico, né, o ácido que tem na Coca é o ácido fosfórico, aquele ácido fosfórico se transforma em gás e você arrota aquela Coca-Cola e ela não corrói o seu estômago. Mas o pH normal do estômago é mais baixo ainda, é 2, é 1, né, por causa do hidrogênio que foi bombeado para a luz do estômago.
O seu problema é excesso de acidez. E o que acontece é quando o estômago fica ácido demais, ele tende a dissolver um revestimento mucoso que a gente tem no estômago. Você vê como o organismo é interessante. Você tem uma acidez muito forte, que precisa ser forte para poder digerir o alimento, mas essa acidez não pode digerir o próprio estômago, entendeu? Então, o nosso corpo produz um revestimento mucoso no estômago, que impede que o ácido que você produziu naturalmente corroa as paredes do seu próprio estômago. E, às vezes, acontece desse revestimento ficar enfraquecido. Então, o ácido, ele acaba, digamos assim, corroendo. Em algumas pessoas, a gente tem, separando o esôfago do estômago, uma válvula. O hiato, né? Exatamente. Essa válvula, ela impede o que a gente chama de refluxo do alimento. Né? Tanto que é possível você comer de cabeça para baixo. É mais difícil, mas você pode comer de cabeça para baixo, porque o movimento peristáltico do esôfago vai empurrando o alimento para lá para o estômago, né? E a gravidade ajuda. Mas de cabeça para baixo, o movimento peristáltico dá conta. Fica mais difícil, mas dá conta. Às vezes acontece dessa válvula não funcionar direito, ela fica um pouco aberta, entendeu? E isso faz com que você tenha um refluxo do alimento. E esse refluxo acontece junto com o ácido, certo? O ácido clorídrico que vem, que na verdade é ácido clorídrico, ele se junta com cloro, forma HCl, o ácido clorídrico ele retorna para o teu esôfago, né? Diferentemente do estômago, o esôfago não tem esse revestimento. Ele não é protegido como o estômago é, porque naturalmente aquele líquido não era para estar voltando para o esôfago, né? Então, provavelmente, o teu problema é dessa natureza, porque o que faz você sofrer é esse refluxo, né? Entendeu? Então, ele vai ter que observar como é que está a válvula e ver se não tem algum tipo de hérnia que está impedindo né, que ela feche normalmente. Às vezes tem uns processos cirúrgicos que faz isso. E tem que resolver porque, normalmente, isso pode gerar uma úlcera. Né? Uma úlcera é um buraco no esôfago, né? E que pode infeccionar e causar problemas mais graves. Né? Tem um procedimento muito simples que você pode fazer, se já não estiver fazendo, Luiz, é você inclinar a sua cama. Quando você for dormir, você coloca uns tijolos, umas pedras, sei lá, algumas coisas nos pés da cama, da parte da cabeça, para que a sua cabeça fique mais alta do que os pés. Entendeu? Porque, em geral, você sofre mais com refluxo quando você está deitado. Né? Ele também pode acontecer quando você está acordado no dia a dia pela contração peristáltica, volta. Mas deitado tende a piorar. Então, você minimiza o problema se você fizer com que a gravidade ajude. Você bota a cabeça um pouco mais alta do que os pés, minimiza o refluxo. Só para você ter uma ideia, o omeprazol, que é o princípio ativo que você está tomando, ele vai, na verdade, impedir a produção de ácido, certo? Se você ler lá a bula do omeprazol, o princípio ativo, como ele vai funcionar, ele vai lá na chamada bomba de prótons, né, que ele chama aí o hidrogênio de próton, e ele vai bloquear a ação daquela bomba, ok? E aí, o que vai acontecer? O seu organismo vai passar a produzir menos ácido. Então, você vai causar menos lesão no seu estômago, ou menos lesão no seu esôfago, e vai dar mais tempo para o seu organismo sarar e se curar. Mas você não pode passar a sua vida inteira tomando omeprazol, não, porque o omeprazol ele faz uma inibição definitiva do canal, da bomba de prótons. Em outras palavras, ele não faz ela parar de funcionar e depois que você tirar o medicamento, ela volta a funcionar, não. Você perde aquela bomba, nunca mais ela vai servir, porque ele se liga de forma irreversível a ela. Certo? Então, por que você continua vivendo e continua digerindo tudo mais? Porque o seu organismo tem a propriedade de produzir novas bombas e colocar lá, né? A sua célula produz novas bombas e coloca lá na membrana, ela renova. Aquela bomba que o omeprazol bloqueou já era, está perdida, ela vai ser reciclada, certo? Então tem que fazer um diagnóstico para ver a verdadeira causa. Às vezes o estresse pode causar isso, entendeu? Pessoas que estão passando por momentos de estresse, você tem um aumento do fluxo da produção de ácido. Às vezes, obesidade pode causar isso, né? Alguns desequilíbrios hormonais também podem induzir, entendeu?
Então, o omeprazol, ele não é a solução do problema. O omeprazol, ele é um paliativo, entendeu? Ele está diminuindo a tua produção de ácido para que aquele ácido não cause mais danos. Isso, às vezes, acontece também, gente, com anti-inflamatórios, certo? Às vezes você tem um problema num braço, né? Tá com uma tendinite, uma coisa assim, o médico passa um anti-inflamatório para você resolver aquele problema. O anti-inflamatório no estômago, ele induz uma maior produção de ácido, e aí você tem, né, aquele problema gástrico causado pelo anti-inflamatório. Então, existem causas diferentes, aí você tem que descobrir qual é a causa, porque o omeprazol não trata a causa, ele está tratando só o sintoma, ele está diminuindo a produção de ácido. Do mesmo jeito, atuando naquela bomba, né, naquele carreador que eu mostrei para vocês, que troca sódio por potássio, por hidrogênio. Entendi, obrigado pelo esclarecimento. Na verdade, o princípio dele é esomeprazol magnésio. Isso, mas são, digamos assim, análogos da mesma, né, pantoprazol, omeprazol, eles têm sempre essa mesma função. Essas variações mais novas, provavelmente a que você está tomando, ele tem menos efeitos colaterais, porque eu não estou nem falando dos efeitos colaterais, viu? Há alguns estudos que mostram que pode ser que o omeprazol esteja relacionado a casos precoces de Alzheimer, né? Então, eles estão tentando fazer versões mais novas, com menos efeitos colaterais. É isso. Lavínia, o omeprazol é um medicamento indicado para pacientes onde estão produzindo quantidade excessiva de ácido. Exatamente o que eu falei. Isso tem nas bulas, você pode ver isso. Ok? Então, te cuida aí, vê esse diagnóstico direitinho, para poder você ficar bom. Valeu, obrigado, Silvio. Obrigado. Valeu, gente. Mais alguma coisa? Posso me despedir? Estou à disposição. Valeu, Frederico. De nada, estou à disposição. Precisando de mim, posso colaborar com vocês. Maravilhoso. Massa. Então, você está com cara de cansado, cara. 4 aulas emendadas, foi? Foi 4 aulas. Notas que você está cansado. Na verdade, se a gente for por aula, foram 6. Saca, moleque. Eu não tenho esse pique, não, viu? Eu não tenho esse pique, não. Valeu, pessoal. Então, boa noite. Espero rever vocês no momento. Exatamente. Vamos ver o que a gente vai fazendo. Até logo. Agora eu vou ver se eu cuido lá do meu convidário, viu?